A defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira pode ser multada por excesso de ações do Supremo Tribunal Federal. Quem explica pra gente todo esse contexto é o Bruno Pinheiro, que está ao vivo com a gente. Quantos pedidos foram protocolados, Bruno? Muito boa noite a você. 11 ações só nos últimos dias. Ótima noite a você também, sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação a quem nos acompanha. Vamos juntos entender essa história então. 11 ações foram apresentadas no Supremo Tribunal Federal somente nos últimos dias. Os advogados do ex-deputado Daniel Silveira estão solicitando que o ministro Alexandre de Moraes, ele então atente, que ele consiga analisar a solicitação sobre o indulto que foi assinado no último dia 23 de dezembro pelo presidente da República. Naquele dia, antes do Natal, inclusive, o ex-deputado estava em liberdade, mas ela foi revogada no mesmo dia após ele não respeitar algumas medidas cautelares de acordo com o ministro relator, inclusive sobre o recolhimento entre as 22 horas e as 6 da manhã. O ex-deputado esteve em um shopping, em um hospital e também em um condomínio na região serrana do Rio de Janeiro. E aí eu cheguei a conversar hoje com o advogado que representa o ex-deputado Daniel Silveira sobre essa análise, o entendimento de aplicar esta multa no advogado diante desse excesso de ações que estão sendo enviadas para o Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, não será a única vez, já que ele também foi condenado antes de um julgamento ainda em 2024. Aplicaram essa multa no advogado. E o que eu ouvi é que essas cobranças vão continuar até o ministro relator analisar essa solicitação do indulto, de respeitar então essa análise do indulto e enviar para o Ministério Público entender ali em 5 dias, que é o que diz então a lei. E aí, diante disso, isso ainda não foi analisado. 11 solicitações, nenhuma até agora foi dada uma resposta, foi analisada ou encaminhada. O advogado disse que vai continuar enviando essas cobranças para o Supremo Tribunal Federal, mesmo sem uma resposta. O ex-deputado segue em regime fechado após não respeitar essas medidas cautelares, mesmo numa audiência de custódia. O ministro relator, Alexandre de Moraes, entendeu que ele faltou com a verdade e manteve a revogação da liberdade de Daniel Silveira. David Tarso. Bruno Pinheiro, muito obrigado pelas suas informações, direto de Brasília. Nelson Kobayashi, você como advogado, muito ou pouco, 11 pedidos protocolados, quantos você já chegou a enviar ao STF? Olha, David, no Supremo Tribunal Federal, eles já estão acostumados com excesso de pedidos, de petições, principalmente no âmbito penal, quando a liberdade é o bem jurídico buscado, né, pleiteado pela defesa. Para que haja uma decretação de multa, é necessário que seja a medida mais extrema quando estamos falando de matéria criminal. Não é comum, não é do dia a dia, não é natural, não são todos os dias que a gente tem uma aplicação de multa, principalmente para casos criminais, justamente, que é onde vigora o princípio da ampla defesa. Então, não é natural, tomara que isso não aconteça, mas, por outro lado, é importante destacar que as petições da defesa do Daniel Silveira são petições bem singulares. Assim, o linguajar utilizado pelos advogados da defesa, eles escolhem usar esse método, né? Tem que respeitar o método que cada advogado utiliza, mas eles se utilizam de ironia, eles se utilizam de acusações, até de um linguajar que não é tão usual no meio da advocacia. E isso traz essa singularidade para o caso, talvez por isso é que haja essa cogitação de multa, não pelo excesso de pedidos, mas pela maneira como a defesa tem cuidado do caso.